Olá, muito boa tarde. A fé, a ciência e a sociedade. Todas estas realidades em diálogo e unidas na construção do cotidiano. Esta é a proposta do livro Percursos.com, que o professor universitário Miguel Panão acaba de publicar e que está acessível a nível global. Ele está hoje aqui entre nós para nos falar do que o levou a escrever este livro, mas também sublinhar esta proximidade entre a fé e a ciência. Muito boa tarde, Miguel Panão. Obrigado por estar uma vez mais aqui na nossa companhia do programa Eclésia. A Percursos.com, o título encaixa bem no ambiente digital. É por aí que ele também está publicado, não é? No seu formato digital. Há aí umas possibilidades novas, possibilitando a impressão. O que é que procurou transmitir? Qual é o conteúdo da mensagem que procura fazer chegar a quem lê este livro? É assim, esta relação entre fé, ciência e sociedade, eu considero que é de facto um caminho que nós devemos percorrer. E se nós pensarmos, quando caminhamos, damos de vários passos, não é? Passo a passo vamos construindo este caminho. E, portanto, neste livro eu procuro sintetizar vários passos que fui dando neste caminho que fui percorrendo, de tentar aprofundar e perceber melhor como é que se relacionam fé, ciência e sociedade em diálogo. Uma coisa interessante foi que, como este livro reúne textos que eu escrevi, quer para revistas que têm alguma tiragem, como na blogosfera, obviamente que alterados e, em alguns casos, ampliados, na altura pensei chamar-lhe Percursos.com, mas é interessante que o título pode-se ler tudo de seguida, ou seja, Percursos com fé, ciência e sociedade em diálogo. E, portanto, foi um bocadinho esse o espírito do livro. Como é que um professor universitário, alguém do mundo da ciência, se relaciona com a fé? É assumidamente um homem de fé. Pergunto-lhe até que ponto é que há ou não contradição entre a fé e a ciência? É assim, há quem pense isso. Há quem pense que há contradição. Uma das coisas que... Talvez o meu percurso tenha começado quando uma vez li um artigo. Estava na altura a aprender italiano e por isso estava a ler o artigo em italiano, em que pela primeira vez eu vi alguém que colocava categorias na relação, na interação entre fé e ciência. E isso foi muito importante para mim, porque a forma como nós interagimos, fé e ciência, dentro de nós, é importante sabermos em que ponto estamos. E de facto há pessoas que veem contradição, que veem um conflito. Ou seja, das duas uma, ou só acreditam que a ciência é a única forma de explicar e de ver o mundo, ou há quem diga, não, a única forma de ver e explicar o mundo é a fé e, inclusive, a fé contradiz a própria ciência. Falemos, por exemplo, no literalismo bíblico, que vários papas têm chamado a atenção para não o fazermos. Por outro lado, há quem separa as coisas, ou seja, ok, eu vou para o meu laboratório e depois vou à missa, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. É aquilo que Stephen Jay Gould dizia que era um non-overlapping magistério, ou seja, são magistérios que não se sobrepõem. Pois há aqueles que, bom, vamos integrar um bocadinho estas duas coisas e surge a filosofia de processo e outras formas de integrar a ciência e fé de tal maneira que tem um perigo, não é? Ou seja, às vezes a fé depender um bocadinho da ciência ou a ciência depender um bocadinho da fé. Então significa que uma muda, então tem que mudar a outra. Portanto, há ali um terreno, assim, um bocadinho coisa. Aquela que eu normalmente aprecio e que procuro fazer é aquele que está no título, ou seja, é o diálogo. Ou seja, é a unidade na diversidade. São duas formas distintas de ver o mundo, a ciência e a fé, mas não são necessariamente contraditórias. Se calhar dou-te um exemplo para perceberes isso. Quando acendes uma vela, eu posso perguntar, mas porquê é que a vela está acesa, não é? A vela está acesa porque o pavio tem uma ignição, derrete a cera embebe-se nesse pavio, entretanto vaporiza, mistura com o oxigênio que está no ar e começa um processo de combustão. Desse processo de combustão nós vemos os fotões que são emitidos, vemos a luz visível. Bom, mas eu também posso dizer que a vela está acesa porque faltou a luz e eu preciso de luz para ver. Ou então eu também posso dizer que a vela está acesa porque faltou a luz, mas porque eu quero rezar. E vejo nessa vela um sinal da luz que eu quero, enfim, pedir a Deus para alguma coisa ou assim. Ou seja, é um sinal também que eu posso utilizar neste meu relacionamento, neste meu diálogo com Deus. São explicações contraditórias? Não. São simplesmente níveis diferentes de interpretação da realidade. Ou seja, a racionalidade está sempre presente, mas não tem que dominar plenamente o ser humano. Há outras Eu diria que faz dimensões. parte do ser humano, Integra-o. mas não só.
não só a racionalidade, mas também a relacionalidade. Daí a importância também de nos relacionarmos com aqueles que pensam de modo diferente de nós. Ou seja, parte deste caminho é percorrido assim. Uma das coisas que uma vez me pediram foi para escrever um texto sobre Deus nas universidades. E uma das coisas que eu escrevia nesse texto, por exemplo, isto agora pensando também que deste contraditório surge muitas vezes um diálogo aceso entre crentes e não crentes, não é? Faz parte deste caminho. Eu lembro-me desse diálogo ter dito que o não crente, ou aquele que é ateu, para mim, é uma evidência da existência de Deus, porque eu acredito num Deus que nos faz livres. Se não houvesse ninguém que o recusasse, eu estaria em sérios sarilhos. Portanto, é importante esta diversidade. Por outro lado, uma das coisas que eu falei foi que no diálogo constrói-se a unidade na diversidade. Porquê a unidade? Unidade e não uniformidade, ou seja, não é que tenhamos todos que saber o mesmo. Às vezes, a ideia do diálogo é precisamente eu enriquecer as minhas convicções e aquilo que penso com aquilo que o outro pensa. E se o outro pensa de forma diferente de mim, muitas vezes ajuda-me a aprofundar aquilo que eu penso. É esse o fruto da relação que eu tenho tido com os não crentes. Muitas vezes obrigaram-me a ler e a tentar perceber porque é que eu acreditava em determinadas coisas. E tens experimentado muito esse diálogo crente-não crente no ambiente profissional onde gravita o mundo académico, universitário? Mais ou menos. No mundo académico, eu diria que às vezes há um certo tabu, ou seja, nós temos um respeito recíproco, sabemos muitas vezes das convicções do outro, mas normalmente nós focamos mais no nosso trabalho. Esses assuntos surgem, às vezes, naqueles encontros que acontecem muito, nos centros de investigação, no café, quando estamos a dialogar, então aí surgem esses assuntos. Aquilo que eu sinto é que existe um respeito mútuo relativamente a isso. Eu lembro perfeitamente, uma vez, um professor, a um dado momento, ter percebido que eu publicava em algumas revistas sobre estes assuntos e me ter perguntado o que era a fé para mim. Eu, na altura, não sei porquê, disse assim, a fé suscita-me dúvidas. Ele, então, mas a fé não nos dá a certeza e tal. E eu depois, na altura, não é bem assim. Ou seja, aquilo que eu expliquei foi, a fé é estado de confiança de que é possível conhecer a realidade, não é? De que existe algo de lá, que eu não conheço. Muitas vezes é uma realidade escondida, é aquilo que nós chamamos um mistério. Mas que isso não me dá a certeza, mas impulsiona-me a querer conhecer. Portanto, suscita-me dúvidas neste sentido. Mais do que respostas, é as perguntas que me movem. E por isso é que muitas vezes eu tenho que me relacionar com Deus, porque eu não sei quem é Deus. Na verdade, em rigor, ninguém pode dizer que sabe quem é Deus. Aliás, muitos ateus sabem quem é Deus. E por isso é que o rejeitam. E eu fico cheio de curiosidade, porque, sabes mais do que eu, porque de facto não sei quem é Deus. Por isso é que eu tenho que me relacionar com Ele, por isso é que eu tenho que rezar e encontrar formas de perceber quem é Deus. Ou seja, a fé é este ato de confiança que é possível de chegar lá e por isso suscita-me a dúvida, suscita-me a procura, não é? Porque quem duvida, procura, não se fica só pela dúvida. Isso também é um aspecto importante. E é esta tensão, este diálogo permanente entre a dúvida, a busca, o querer ir à procura de algo que acaba por resultar nos artigos que estão contidos neste livro, que quem olha o índice aparecem títulos muito díspares. Sim. Uma das coisas que eu tenho verificado é que quando nós olhamos, não é que este seja um livro de divulgação científica, não é. Mas uma das coisas que eu tenho notado é que há imensos livros de divulgação científica que nos ajudam, ao público em geral, a perceber melhor aquilo que a ciência tem descoberto, as questões que levanta, as visões do mundo que desafia. E eu sinto que não há muito isso no que diz respeito à interação entre fé e ciência. Existem alguns livros muito bons. Eu estou-me a lembrar de Educação, Ciência e Religião, do João Paiva e Alfredo Diniz, que faleceu em 2013. Estou-me a lembrar Porque Deus Temos a Ciência, de edição de Manuel Curado, entre outros livros mas são muito poucos. E não é que haja muito esta explorar algo que a ciência nos diz e depois, em que é que isso me ajuda a perceber algo sobre Deus ou como é que eu posso desenvolver a minha união com Ele. E eu explico isto porquê? Porque o Papa, na sua última encíclica, Laudato Si, a um certo momento diz que o universo é como uma linguagem através da qual Deus nos fala. Portanto, estudá-la é extremamente importante. Um cristão deveria interessar-se por ciência. Deveria querer conhecer ciência. Porquê? Porque se o universo é a linguagem através da qual Deus nos fala e a ciência é a linguagem através da qual nós procuramos compreender este universo, a ciência pode ser a linguagem através da qual nós podemos compreender um pouco melhor Deus. Ou melhor, podemos perceber um bocadinho melhor quem Deus é, porque às vezes até temos ideias de Deus que não correspondem a Deus.
nestes diálogos com não crentes, às vezes eles dizem assim, eu não acredito num Deus que é justiceiro, assim, assim, assim. Eu, ainda bem, porque eu também não acredito, sou tão ateu como tu. Não é? Portanto, de facto, nota-se a importância e a potencialidade quando colocamos estes aspectos em diálogo. Na introdução deste livro há aqui algumas palavras chaves, fala da importância da unidade, de criar esta disponibilidade que nos leva ao encontro do outro, não é? E nos faz aceitar o outro com as suas características próprias, as suas diferenças. Mas, a dada altura, também fala da importância de criar um vazio. Presumo que não seja propriamente de nos vaziarmos daquilo que temos, mas criar espaço. Acho que é um bocadinho criar espaço, não é? O que é que pretende quando diz da importância de criarmos este vazio? É precisamente isso que tu disseste. Ou seja, criar este vazio não é o vazio pelo vazio. É simplesmente, se eu tenho algo e te dou, então eu fico sem isso. Portanto, há uma espécie de vazio. Significa que, neste processo de construir uma unidade, significa que eu tenho que partilhar os meus pensamentos, as minhas ideias, os conceitos, mas quando partilho, dou. Ao dou, perco. Quando eu perco, crio este vazio. Este vazio é o que tu disseste, é dar espaço para acolher aquilo que o outro tem também para me dizer. Uma das coisas que eu acho interessante, e encontrei isto num livro de Biologia, aliás, está numa das partes de um capítulo, é um livro de Biologia que fala, diz mesmo, o mundo tende para a unidade, diz explicitamente isto. Eu acho interessante porque isto é uma frase muito dita também no âmbito cristão, no âmbito católico. O mundo tende para a unidade. E porquê é que tende para a unidade? Bom, porque na nossa espiritualidade, na nossa experiência, ele tende para Deus. E Deus é a unidade na Trindade e Trindade. Portanto, há aqui sempre uma leitura que não se contradiz, mas que conflui, que se complementa e que nos ajuda a perceber um bocadinho melhor a realidade. Eu sei que há pessoas que têm um certo receio nestas frases do género a fazer o vazio, o ser nada, porque dá a ideia que perdemos alguma coisa. Mas o convite é precisamente esse, saber perder. Perder para quê? Para criar em nós o espaço para acolher. Uma das coisas que uma vez falei com um não crente foi o que era o diálogo. E para ele o diálogo era juntos chegarmos à mesma conclusão. Eu perguntava, mas porquê? Porquê é que temos que chegar à mesma conclusão? Não posso eu enriquecer aquilo que tu vives com aquilo que eu vivo? E tu enriqueces aquilo que eu vivo com aquilo que tu vives? Mesmo se vivemos coisas completamente diferentes? Portanto, eu acho que este é um bocadinho o espírito do diálogo e é isto que traz a unidade que o mundo tanto precisa, não é? E por vezes há coisas que realmente precisamos de perder também, não é? Sim. Na construção deste vazio há coisas que positivamente nos devemos despojar, sei lá, preconceitos e invejas. Sim, dou-te um exemplo. Um dos preconceitos que tinha é, o ateu está errado. Não é? Eu não vou dizer que o ateu está certo. Mas para mim o ateu estava errado. E aquilo irritava-me. Eu lembro quando era mais jovem de que eu supostamente não tinha dúvidas porque era um bocadinho fundamentalista. Ou seja, tinha tido uma experiência de Deus tão forte na minha vida que para mim era um bocado estranho como é que alguém não acreditava em Deus. E isso revoltava-me contra as pessoas que não acreditavam. Bem, nós vamos crescendo, vamos aprofundando este diálogo, vamos lendo, vamos estudando e vamos perceber, não, o ateu também pode-me falar de Deus. Sobretudo, pode-me ajudar a purificar a minha memória de Deus. São João Paulo II dizia uma coisa muito interessante, não é? A ciência para a religião pode evitar, eu não me lembro textualmente do frase, não é? Mas a ciência relativamente à religião purifica dos erros e das superstições, não é? E o contributo da religião para a ciência é afastá-la das idolatrias e dos falsos absolutos. Aquilo que eu tenho visto muito é alguns falsos absolutos. E, portanto, uma das coisas que às vezes acabo sem querer por fazer não é colocar em crise, mas é questionar aqueles que não acreditam. Porque aquilo que eu sinto é que se fecham sobre a omnipotência da sua opinião. E ao fechar-se, de facto, parece que não querem perder, não é? Parece que não querem abdicar dessa sua não-crença, de que a ciência explica tudo. Mas se a ciência explicasse tudo, eu ficava sem trabalho. Não, a ciência não explica tudo, a ciência levanta mais questões do que respostas. E é isso que move a ciência. A ciência falha mais do que acerta. Às vezes temos a ideia de que a ciência de facto descobre tudo. Não! Quantos falhanços não existem por trás de uma descoberta? Milhares de experiências para descobrir uma coisinha, e às vezes por acaso. Isso já me aconteceu no laboratório.
Portanto, a ideia deste saber perder é tão importante para aquele que crê, de modo a acolher aquele que não crê, como aquele que não crê, para poder estabelecer um diálogo com quem crê. Obviamente não no sentido de, pronto, agora que estabelecemos um diálogo, tu vais-te converter. Não. Ou então aquele que não crê, agora que estabelecemos um diálogo, tu vais deixar de acreditar em Deus. Mas porquê que há de ser assim? Isso não é unidade. Isso seria uniformidade. Portanto, esta questão da conversão, eu diria que é algo entre a pessoa e Deus. Mas neste diálogo o que surge é um enriquecimento mútuo e por isso a unidade. Já esteve mais na moda, digamos assim, ou as pessoas já foram mais levadas a crer que a ciência dava resposta para tudo e que não era preciso mais nada? Mas ainda está na moda. Ainda está bastante. Eu, pessoalmente, tenho algumas experiências a esse nível. Aliás, um dos motivadores também de começar a escrever e estudar um bocadinho estas questões foi um amigo meu que me acompanhou no meu percurso de fé e fizemos tantas coisas juntos. E a um dado momento ele escreve-me um e-mail a dizer que deixava de acreditar em Deus. E deixava de acreditar em Deus porque a ciência explica tudo. E estamos a falar de uma pessoa académica. Portanto, uma pessoa que pensa, que não é nada parva, ou seja, que é uma pessoa inteligente, e eu fiquei admirado, não é? E, portanto, isso fez-me pensar que, às vezes, podemos não querer aprofundar estes diálogos, ou este diálogo entre fé e ciência, porque temos uma convicção profunda e não há nada que nos abale. Mas isso não é bem assim. É importante nós continuarmos a ler e a aprofundar para perceber um bocadinho melhor a nossa fé. Neste diálogo que tenho tido com ele é extremamente enriquecedor, não é? Porque uma das coisas que eu noto é que há, de facto, este falso absoluto de que a ciência explica tudo, quando, de facto, a ciência procura explicar alguma coisa, mas há tanto para explicar, e isto significa que eu acho que Deus devia ser mais importante para os cientistas, porque Deus é um mistério, e quando nós estamos perante um mistério, significa que há sempre algo que eu posso saber mais. E isto impulsiona-nos nessa busca de conhecimento. Por outro lado, há pessoas que, quando dizem que a ciência explica tudo, acham que a religião até trava o conhecimento. Isso é falso, é um mito, não existe. São realidades científicas complexas, mas por vezes, e num âmbito da divulgação científica, quando folheamos as páginas dos jornais ou notícias na televisão, às vezes deparamos com algumas que parece que a ciência colocou Deus no tubo de ensaio que está prestes a ser descodificado e o mito a ser desfeito. Ouvimos a partícula de Deus e o laboratório das partículas que está prestes a encontrar a razão de ser de tudo isto. Eu, quando leio isso, digo assim, seriously? Porquê? Porque, subjacente a isso está uma ideia de Deus que é assim, é um ser entre outros seres, uma causa entre outras causas. Não é. Pelo menos não é esse o Deus cristão. O Deus de Jesus Cristo não é um ser entre outros seres, não é uma causa entre outras causas. Ou seja, qual é a receita de um bolo? É farinha, ovos, leite, açúcar, Deus, mistura. Deus como um ingrediente, como qualquer outro. Ora, não é. A questão é, ok, então se não é, o que é? Estão-me a fazer entender? O que eu sinto é que muitas dessas notícias e muitas dessas observações param aí. Ou seja, ponto final. Então nós temos que o estudar. Então vamos estudá-lo. Não encontro nada. Não encontro a prova científica da existência de Deus. Mas essa pergunta nem sequer faz sentido, porque se Deus não é um ser entre outros seres ou uma causa entre outras causas, eu nunca, através da ciência, hei de chegar a Deus. Porque isso significaria que a ciência era uma realidade maior do que Deus, que é a realidade que tudo determina. Então a ciência é que seria Deus. E, de facto, há muitas pessoas que fazem de Deus, da ciência, um Deus. Mas há outras pessoas que não fazem. E aí está toda a questão. Então, a ciência, e este livro poderá ser prova disso também, ou poderá ajudar nesse sentido, em vez de ser um caminho que nos afasta de Deus, até pode ser um caminho abreviado que nos leva a uma descoberta de uma entidade, uma realidade que nos ama, que nos é próxima, que nos envolve a todos. É, sem dúvida, a única coisa que nos impede nesse caminho, e isso eu tenho verificado por experiência própria, são os pressupostos filosóficos. Eu sei que isto é uma expressão um pouco complexa, mas, por exemplo, se alguém que está perante ti diz assim, eu sou materialista, significa que ele só acredita naquilo que é material. Ora, essa pessoa não pode acreditar em Deus, porque Deus não é material. Portanto, eu digo assim, tu tens razão. Tu és materialista, portanto, para ti, tu tens razão, Deus não existe. A única coisa que eu não sou é materialista. Ou seja, isto para dizer, muitas vezes são os nossos pressupostos filosóficos, as nossas opções de vida em termos de filosofia, que depois dizem como é que havemos de percorrer o nosso caminho.
O que eu acho que é importante é termos a consciência de que existem outros caminhos e que pode haver um enriquecimento mútuo. Isto porquê? Porque quando nós incluímos a ciência no nosso caminho espiritual, nós jogamos duas coisas muito importantes. Para a ciência é importante ter uma mente aberta, porque se não temos uma mente aberta, o que é que há para descobrir? Onde é que está aquele impulso para ir descobrir? E na espiritualidade nós temos que ter uma mente aberta. Porquê? Porque, do ponto de vista cristão, Deus é unidade na diversidade. Deus é trindade. Portanto, é precisamente isso que eu esperaria, a diversidade. E desses relacionamentos na diversidade, então encontrar a unidade, ou seja, um espaço comum onde nós podemos nos enriquecer mutuamente, apesar de termos opiniões diferentes. E nota, já temos pouco tempo, estas mentes abertas nos alunos que têm pela frente no meio universitário. Sim, há alguns alunos... Uma vez aconteceu, né? Por falar estamos no programa Eclésia, o professor viu na televisão, porque estava a dar o programa Eclésia lá na RTP2, no bar, e então viu na televisão. Ou seja, eu acho interessante, porque acho importante que os meus alunos saibam aquilo em que eu acredito. E muitas vezes isso pode suscitar um diálogo entre nós. E tudo aquilo que suscita o diálogo acho que é extremamente positivo. De qualquer maneira, eu tenho imenso respeito pelas opiniões e por aquilo que eles vivem. Eu acho que faz parte do seu caminho. E deste enriquecimento mútuo, acho que queremos seguramente chegar a um lado. Espero que este livro seja, por exemplo, uma ponte para isso. Está sobretudo à venda na Amazon, que é, por isso é que tu disseste, global, de âmbito, em versão digital. De dimensão global, portanto, pela internet. Sim. Se me permites, acho que é um aspecto interessante, porque eu ando bastante de metro e vejo imensas pessoas ao telemóvel. E fico cheio de curiosidade de saber se estarão a ler, porque é isso que eu faço. Eu leio imenso com o telemóvel. E depois vejo que as pessoas estão no Facebook, Candy Crush. Por que não ler um livro? Fica o desafio. Muito obrigado pela presença hoje aqui entre nós. Um olhar sobre a relação entre a fé e a ciência e a forma como constroem a realidade. Uma reflexão a partir do livro Percursos.com, ou Percursos com, de Miguel Panão, com quem conversamos. Mesmo a terminar, lembro que mais logo, pelas 22h45, podem ainda acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.